Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom dia! Já deu um bom dia forte aí para o irmão estar do seu lado, mas que bom dia! Bom dia! Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 4. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 4, nós vamos ler até o verso 10. Acompanhe, por favor, na projeção ou na sua Bíblia. Está escrito: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, o fruto. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Então vamos orar ao Senhor por um instante. Sentado com você está, apenas coloque a mão no seu peito, amém, no seu coração, e repita logo após mim, diga assim: Pai, fala comigo nesta manhã a respeito do teu coração, a respeito do teu propósito, que é a vida que o Senhor vive desde a eternidade passada. O Senhor nos chamou para este lugar, para esse tipo de vida, que é a tua casa, segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos compartilhando, essa é a terceira parte dessa mensagem, uma mensagem longa, que nós temos compartilhado e sem muita pressa, sobre o propósito eterno. Amém? Que é justamente esse estilo de vida que é a vida que Deus vive. Amém? Então, a coisa mais antiga, vamos assim dizer, que você pode se referir a Deus, é o estilo de vida de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, como que ele vivia? Era a vida uns aos outros. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era uma santa célula celestial, onde isso também é chamado de habitação mútua, um habitava no outro, um amava o outro, um honrava o outro, um se dirigia ao outro, era a vida uns aos outros. E essa é a vida da igreja, nós temos compartilhado sobre isso. E hoje, continuando nessa mensagem, eu quero mostrar a partir desse texto, é o que nós estamos fazendo, pegando vários trechos da palavra de Deus para mostrar a ênfase desse estilo de vida e como que isso está no centro do coração de Deus, de fato. E esse trecho bíblico que nós acabamos de ler é o que podemos chamar de o texto da queda. A história da queda. Você acabou de ver o que aconteceu. Foi quando o homem e a mulher caíram, ou a mulher e o homem, vamos assim dizer, porque a mulher que teve ali a conversa primeiro com a serpente. E o homem seguiu. Só que, diante do entendimento que a gente tem tido a respeito do propósito eterno, eu pergunto para você, qual foi, olhando esse texto, que é o texto da queda, amém? Da queda no pecado, do primeiro pecado, qual foi, de fato, a primeira queda da humanidade descrita aqui no Éden? Ou seja, como que nós podemos perceber essa queda? Qual foi esse primeiro pecado para o homem? O que isso provocou como consequência? Diante dessa perspectiva do propósito eterno, que é essa vida uns aos outros, amém? Um voltado para o outro, essa vida em serviço do outro, em benefício do outro, para abençoar o outro, para honrar o outro, para cuidar do outro, para amar o outro, para servir especialmente ao outro. E essa submissão mútua também, sujeitai-vos uns aos outros, amém? Depois, por curiosidade, uma hora eu quero até preparar uma mensagem só sobre isso, só sobre essas expressões, uns aos outros. Uma expressão importantíssima, da vida da igreja no Novo Testamento, porque essa é justamente a vida do propósito eterno, amém? Que é aquilo que Deus faz desde antes de qualquer criação. Deus sempre viveu um para o outro, o Pai voltado para o Filho voltado para o Pai, o Pai voltado para o Espírito voltado para o Pai, o Filho voltado para o Espírito voltado para o Filho, enfim, essa vida uns aos outros, esse é o estilo de vida de Deus. E aí você entra na casa de Deus tem um tipo de vida, que é essa vida não centrada em si, mas voltada para o outro. Amém? Então, o Senhor Jesus vem e mostra o Pai e aponta o Espírito.
Aí você é cheio do Espírito, fala muito de Jesus e ora ao Pai, percebe? Então, você é um Deus só, né? Mas são 3 pessoas, você sabe disso, é um único Deus, há um só Deus, mas são 3 pessoas. Só que à medida que você se relaciona com uma dessas 3 pessoas, você sempre é voltado para a outra pessoa. Entendeu o que eu quero dizer? Quem é cheio do Espírito Santo, ele não fala muito do Espírito Santo, ele fala de Jesus. Ele ora ao Pai. Amém? Aí o Senhor Jesus vem na terra aqui nos evangelhos, o que ele faz? Ele aponta para o Pai e promete o Espírito. Ele não fala de si mesmo, percebe? Então, esse é o estilo de vida da divindade, do próprio Deus. E você entrou para dentro desse estilo de vida, para essa casa, para essa família. Nós somos filhos desse Deus. Amém? Então, essa que é a vida da igreja. Então, não é uma vida voltada, cada um, de maneira egoísta, voltada para si mesmo. Não, é voltado para o outro. É para abençoar o outro, para honrar o outro, para amar o outro, para servir ao outro. Isso é o propósito eterno, né? Que Paulo falou na carta dos Efésios. Mas, enfim, então, a questão é, qual foi a primeira queda da humanidade no Éden? Veja, a primeira queda foi justamente em relação ao propósito eterno. Não sei se você percebeu isso. Porque desde o início, no Éden, começamos a viver o estilo de vida de Deus. Ou seja, o próprio propósito eterno. E como é que nós podemos perceber isso? Eu pergunto para você, né, quais foram as palavras de Deus quando ele, ou melhor, eles, ok? É um Deus, 3 pessoas. Eles nos criaram. Lembra lá? Gênesis capítulo 1, verso 26? Coloca aí, por favor. Apesar que eu vou ler só um pequeno trecho. Gênesis 1, 26. Quem que está na... É o Igor Novaes, né? Então também disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então, a Bíblia fala aqui de Deus, só que quando Deus está falando o que ele faz, ele fala como sendo um ser singular ou plural? Plural. Ele não fala, farei, ou seja feito o homem à minha imagem. Não, não, não. Ele não fala assim. Ele diz, façamos, porque é uma coletividade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele fala no plural, né? Fala nessa pluralidade. Meu Deus do céu, quase que eu não consigo falar essa palavra? Palavra difícil. Vou falar mais não, deixa para lá. Então veja, então façamos o homem à nossa imagem, percebe? É um grupo falando em unidade. Ou seja, são 3 que na verdade é um só. Amém? Grande esse mistério, né? Na palavra de Deus nós temos essas complexidades, né? É igual um dilema, né? As minhas filhas são a bênção, né? A Sara e a Isabela, elas vivem me perguntando questões teológicas, né? E nos últimos tempos elas têm, especialmente tentando entender as coisas e tudo. Eu acho isso ótimo, porque eu gosto de responder perguntas assim, né? E aí elas têm a vantagem de o pai ser pastor, né? E que gosta de ensinar também. Aí elas me exploram, sabe? E aí, é um dilema eterno, aquela, papai, mas eu preciso entender, Deus é soberano ou o homem que tem responsabilidade? Eu preciso saber até que ponto existe a responsabilidade humana e a soberania divina. Querem saber o ponto exato disso. Aí eu falei para essa minha filha, deixa eu te falar, as 2 coisas existem ao mesmo tempo, parecem contraditórias. Aí o que eu falei para ela? Eu falei, olha, existe um conceito bíblico que a gente já está mais familiarizado, mas que também parece contraditório. Qual conceito? É o que eu acabei de falar para você. Espera aí, Deus é um ou são 3? Entendeu o que eu quero dizer? Ou é um ou é 3, percebe a lógica da coisa? Mas não, espera aí, resolve. Ou é um ou é 3. Não, é 1 e é 3. São as 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, é um só? Sim, mas são 3 pessoas? São. Mas não, espera aí, então não é 1. Não, é 1. Ah, então é 3? É 3 também. É 1 ou é 3? Os 2. Entendeu? Parece, né, que são questões contraditórias. É igual, de um lado, a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis, alguém pode dizer amém? Você é responsável. Só que, por outro lado, Deus é soberano. Eu falei, gente, mas como é que Deus é soberano? Eu sou responsável. Não, então, Deus é soberano. Ele que faz tudo, não depende de mim. Né? Eu não sou responsável. Se ele é soberano, então eu não sou responsável. Não, ele é soberano e você também é responsável. Mas até que ponto? Irmão, as 2 coisas. E aí, Deus é 1 ou é 3? Os 2. Não, ou é 1 ou é 3. Não, é 1 e é 3. Amém? Ficou claro? Aí você fala, não. Pois é, mas é assim. Entendeu? Né? Porque essa questão de Deus você já está acostumado, mas tem outras verdades da palavra de Deus que parece que são assim, que uma está combatendo a outra, parece que uma não se encaixa com a outra. Mas tudo isso revela a grandeza de Deus. Deus é maior do que nós.
esse cérebrozinho que você tem na sua cabeça aí, e um ou outro, né, às vezes tem até uma cabecinha um pouquinho maior do que a outra, não é grande coisa diante da sabedoria de Deus, amém? E nada de ficar olhando para a cabeça de ninguém agora, amém? Olha para cá. Tem uns irmãos que já estão querendo condenar o outro. É a sua que é grande. Eu falei, irmão, se alguém falar para você, a sua que é grande, você fala, e a sua língua, irmão, não é grande também? Não, para de falar, olha para cá. Sem condenação, amém, irmãos? Aleluia. Só um quebra-gelo, quebra tudo, né? Mas olha para cá. Então veja, meus irmãos, Deus está nos fazendo, só que Deus nos fez. Esse Deus aqui, começa lá, disse Deus, um só. Só que na hora de falar, fala como se fosse três. É um ou é três? Os dois, né? Ele nos fez a imagem dele, a semelhança dele. Aí eu pergunto para você, qual que é a imagem mais antiga de Deus? É o estilo de vida de Deus, lembra? É o propósito eterno. Antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar as estrelas, antes de Deus criar as galáxias, antes de Deus criar qualquer coisa, qualquer criação mais antiga que exista, né? Porque alguns estudiosos da palavra de Deus, eles acreditam que alguns aspectos revelados no Apocalipse não foi apenas uma criação antiga, mas foram várias, né? Então, de repente, os 24 anciãos são a criação mais antiga. Depois Deus criou outros seres, outros anjos. E nós somos uma das criações de Deus. Só que pensa comigo, teve um momento que foi anterior a tudo aquilo que Deus criou. A quem que existia desde sempre? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa célula celestial. E como que eles viviam? A vida uns aos outros. Um voltado para o outro. Um habitando no outro. Um servindo o outro. Um amando o outro. E eles se bastavam, era o suficiente. Eles não precisavam de nada. Amém? Deus nunca precisou de coisa alguma. Amém? Então ele sempre viveu essa vida voltada um para o outro. Amém? Então esse é o estilo de vida de Deus. Aí Deus nos cria a imagem e semelhança dele. Então nós fomos criados para viver como? Essa mesma vida. Que é justamente o que nós chamamos de vida da igreja. O jejum que nós faremos aqui em Recife será o mesmo lá de Goiânia. No entanto, pelo que eu percebi, a gente vai ter que fazer uma semana depois. Eu estava conversando com o pastor lá, que é responsável pela produção do material do pastor Luiz, o pastor Radamés. Eu tenho liberdade de conversar com ele, tenho acesso fácil a ele, porque ele foi meu discípulo durante muitos anos lá em Goiânia. Aí eu fico pegando o pé dele. O pastor Radamés revela a verdade para mim. O livro sai ou não sai antes do jejum? Aí ele falou toda a verdade. Pastor, o negócio aqui está meio embaraçado, não terminou a correção. E não é só terminar a correção, pastor, ele precisa ver e aprovar. Aí eu falei para ele, irmão, porque eu pego o livro, eu compro a versão digital, né? Eu mesmo compro, e aí eu resumo cada capítulo e dou de graça para os irmãos aqui da igreja para compartilhar na célula, né? Eu falei para ele, esse é o método que a gente faz aqui em Recife. Então eu preciso de ter o livro antes, mas parece que o livro só vai ser lançado no jejum, então eu preciso atrasar pelo menos uma semana do de Goiânia para eu conseguir fazer esse trabalho, né? E passar para os irmãos nas células, né? Mas, enfim, por que eu estou falando do jejum? Porque o jejum é justamente sobre isso, entende? Isso que eu estou compartilhando com os irmãos sobre o propósito eterno justamente tem a ver com essa vida uns aos outros e que no final, ouça com atenção o que eu vou dizer, é o que vai trazer a frutificação, amém? A frutificação. Então, nós fomos designados para frutificarmos com Ele. Mas nós vamos frutificarmos com Ele. Nós vamos frutificar com Ele, aliás, se nós vivermos a vida que Ele vive. Tá bom? Amém? Porque toda vida alinhada ao propósito eterno de Deus, inevitavelmente é uma vida frutífera. Ok? Daqui a pouco você vai entender isso. Mas voltando para cá. Então, a primeira queda, né, da história da humanidade foi justamente uma queda em relação ao propósito eterno. Né? Então, Deus falou que iria nos fazer a imagem e semelhança, só que a questão é a seguinte, como nós fomos criados à imagem e semelhança daquele ou daqueles, né, que viveram sempre no propósito eterno, qual seria a primeira percepção de Deus em relação à nossa queda? Veja, Deus sempre viveu o propósito eterno. Aí Ele nos cria a imagem e semelhança dele, ou seja, de acordo com o propósito eterno, a vida um para o outro. Se o propósito eterno é a mais alta prioridade de Deus, como a gente falou 2 semanas atrás, né? Não sei se você lembra disso. Se o propósito eterno é a mais alta prioridade de Deus, assim que o homem e a mulher caíram, qual que vai ser o primeiro comentário, ou seja, as primeiras palavras da boca de Deus após a queda? Vai ser Deus observando o quê? Que eles caíram em relação ao quê, na verdade? Aquilo que é mais importante para Deus, que é o propósito eterno. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? A linha do raciocínio aqui. Eu preciso que você fique atento a isso. Né? Então, essa foi a primeira percepção. Né? Então, o nosso afastamento do propósito eterno. A primeira fala do Senhor, após a queda, revela
o que era o mais importante para ele, ou seja, o fato de nós nos relacionarmos com ele ou com eles. Por isso que as primeiras palavras ao cairmos só podia ser sobre o impedimento da nossa continuidade no propósito eterno com ele. E quais foram as primeiras palavras que saíram da boca de Deus? Foi uma pergunta. Essa pergunta está no verso 9 do capítulo 3. Coloca aí, por favor, Gênesis 3, 9. Olha a pergunta. Não, 3, 9. Pronto. Eu já ia falar, será que o problema do teclado? Eu lembrei que a gente comprou um teclado, Logitech, um teclado bom. Não foi da promoção, não foi o barato, foi o bom. Não é? É a maior empresa de periféricos do planeta, de origem suíça, Logitech. Entendeu? Se for comprar alguma coisa, compra dessa marca. Eu não estou ganhando nada, comissão nenhuma, mas é coisa boa, que presta, né? Aí eu já ia falar, é a tecla. Não, não é a tecla. Teclado novo, Logitech, não é possível, né? Então volta para cá. Aí o que acontece? Logo após a queda. Isso aqui são as primeiras palavras que saíram da boca de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. O que Deus perguntou? O que Deus perguntou, irmãos? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Bom dia, amém? Bom dia. Então, agora vamos tentar mais uma vez, né? O que Deus perguntou? Melhorou, esperar um pouco mais, né? Mas, enfim, a gente vai chegar lá, né? Onde estás? Por que as primeiras palavras da boca de Deus após a queda foi justamente essa pergunta? Porque pensa comigo, eu, se fosse Deus, pensando nas consequências do pecado, porque quais foram as consequências do pecado? Por causa do pecado, meu irmão, veja bem, aconteceu todo tipo de tragédia na história da humanidade. Todo tipo de catástrofe, todo tipo de doença, de enfermidade, de violência, de injustiça surgiu a partir do Éden. Só que qual que foi a primeira palavra da boca de Deus? Qual foi a primeira observação de Deus? Deus preocupou com o quê em relação a Adão e Eva? Preocupou com o seguinte: aonde vocês estão? Ou seja, em outras palavras, eu não posso mais me conectar, relacionar com vocês. Como que vocês agora vão continuar voltados para mim e eu voltado para vocês? O pecado de vocês separou o nosso relacionamento, porque o relacionamento é, em outras palavras, o caminho do propósito eterno. Então, a primeira preocupação de Deus após a queda foi o seguinte: como o propósito eterno vai ser mantido entre nós, entre Deus e os homens, entre Deus e Adão, entre Deus e Eva, porque cortou o relacionamento. Que o propósito eterno só é possível por meio do relacionamento. Por isso que a primeira preocupação de Deus, ao invés de falar o seguinte, eu fico pensando, por exemplo, né? Se Deus não valorizasse o propósito eterno, Deus poderia simplesmente falar, olha, Adão, você acabou de criar o câncer. Você acabou de criar as guerras, as injustiças no mundo, as mortes prematuras e violentas. Adão, olha o que você fez com a minha criação todinha. Deus poderia ter falado isso, porque o pecado provoca essas coisas. Amém? Só que Deus falou o quê? Adão, onde você está, Adão? Adão, eu quero me voltar para você, você se volta para mim. Adão, a minha casa, você foi criado à minha imagem, à minha semelhança. Se você foi criado à minha imagem, à minha semelhança, nós somos chamados para relacionar, para vivermos um para o outro, para termos essa vida em comunidade, essa vida uns aos outros. Mas agora você pecou, Adão, cadê você? Entende? As primeiras palavras que saíram da boca de Deus, na verdade, foi um lamento, porque o propósito eterno não podia agora acontecer mais entre o homem e Deus. Você percebe a importância do propósito eterno? Deus poderia ter falado qualquer coisa grave como consequência do pecado, mas Deus se preocupou com o relacionamento, com a conexão de Adão e Eva com Ele, e a conexão dele com Adão e Eva, que é a vida uns aos outros. Entende? É a vida mútua, é a mutualidade, é a vida em família. Deus se preocupou, antes de mais nada, com isso. Percebe que foram as primeiras palavras dele. Então, a queda não foi necessariamente um problema relacionado ao pecado em si mesmo. Veja, pecado é ruim. Deus é contra o pecado, a palavra de Deus é contra o pecado, nós somos contra o pecado. Não tenha dúvida, pecado é algo grave, que só Deus poderia resolver. Deus tem que fazer gente para resolver. Mas a primeira preocupação de Deus não foi nem necessariamente em relação ao pecado em si. O que realmente tornou extremamente grave a nossa queda foi o impedimento de continuarmos no propósito que Deus planejou para nós desde o princípio, que é a vida com Ele no propósito eterno. Essa foi a primeira preocupação de Deus. Onde você está? Eu quero você. É como uma frase, né? C.S. Lewis, certa vez, ele disse, né? Olha, Deus simplesmente nos quer. Você
Está entendendo? Deus simplesmente Ele quer você. Deus tem um anseio pela sua vida. É isso. Simples assim. Ah, não, Deus Ele me quer porque eu posso fazer isso, posso dar isso. Não tem nada a ver com o que você pode. Não tem nada a ver com o que você faz, deixa de fazer, o que você consegue dar ou deixou de dar. Não. Deus simplesmente quer você. Entende? Esse foi o lamento lá no jardim, no Éden. Onde estás? Cadê você? Eu quero me relacionar com você. Eu quero ter essa vida mútua com você. Eu criei você para você fazer parte dessa riqueza que eu tenho aqui, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, e pá, Deus vai colocar a gente lá dentro dessa célula dele, celestial, que nunca começou e nunca vai ter fim. Amém? Uma célula eterna. Amém? Da vida mútua, um voltado para o outro. Isso é o propósito eterno. Por isso, veja, o homem caiu, perdeu a glória de Deus, perdeu a imagem de Deus, conforme diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, e como consequência, uma vez que você perde a imagem de Deus, a glória de Deus, o que nós vimos no domingo passado, é que você perde a autoridade. Então, depois do pecado, a gente não controla mais o mundo, a gente foi colocado aqui para controlar o mundo. Hoje, até a natureza controla o ser humano. É, na verdade? Olha para os desastres naturais. É isso que determina aonde o homem mora, aonde o homem fica. Percebe? Nós somos reféns de tudo. Por quê? Porque a gente perdeu a imagem de Deus, perdemos o propósito eterno. Então, a própria criação agora é que nos torna sujeitos a ela. A gente foi colocado por Deus para que toda a criação estivesse sujeita a nós. Amém? Deus nos colocou como cabeça da criação. Por isso que a queda do homem trouxe consequências para toda a criação. Amém? Por isso que Paulo fala em Romanos, né, que a criação geme. Você não consegue perceber. Mas, certa vez eu vi algo, um pequeno documentário, falando sobre sons que o ouvido humano não consegue captar. Não sei se você sabe disso. Existe um tipo de faixa, né, de ondas sonoras que os animais conseguem captar, mas a gente não percebe. Entende? É como se fosse uma sonoridade diferente, como se fosse numa outra faixa, né, que o ouvido humano não consegue captar. E aí existem equipamentos, né, que foram desenvolvidos, tecnologias, que você consegue perceber essas ondas sonoras que o ouvido humano não capta. Né? E aí o que eles perceberam? Que existe um som peculiar à natureza de forma geral. E esse som, ele na verdade é um som triste. Triste. É um som deprimente. Entende? É como se fosse um gemido de fato, um lamento. E isso está em completo acordo com o livro de Romanos. Porque Paulo fala que toda a criação geme, aguardando, sabe, a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que você ama muito esse mundo, você ama muito essa terra, mas a Bíblia fala que a terra está sendo entesourada para o dia do juízo. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Por que Deus tem que fazer? Porque o homem caiu lá atrás e a queda trouxe consequências sobre tudo aquilo que o homem era autoridade. O homem era autoridade sobre a criação desse mundo, o homem era autoridade sobre os animais, os seres desse mundo, só que ele caiu, perdeu a imagem de Deus, perdeu a glória de Deus. Agora o homem não é voltado para o outro, é voltado para si. São egoístas, individualistas, independentes, ensimesmados, né? Percebe? É justamente o caminho contrário ao do favor, que é o caminho da humildade, da vida voltada para o outro, que é justamente o propósito eterno. Você percebe como é que todas as coisas se conectam? Amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Então veja, nós somos controlados por terremotos, tsunamis, inundações, secas, tornados, furacões. Até mesmo os animais nos controlam. Sabia disso? Você fala, como assim, pastor? E olha que eu não estou falando de pai de pet, não, sabe? Porque tem essa tragédia também, né? O povo hoje em dia, muita gente não quer ter filho. Aí quer ter cachorro. Aí coloca os filhos na escola o dia inteiro, coloca os pais no asilo e sai para passear com o cachorro. Você percebe que está tudo assim, bem invertido, entendeu? Então, não tem paciência com o filho, não se alegra de passear com o filho, entendeu? Não tem um prazer da presença do filho, porque já quer internar logo o filho na escola. Ensino, como é que é integral, né? Não colocar meu filho na escola de ensino integral. Fico o dia inteiro lá, pelo menos fico livre, o dia inteiro. Meu Deus do céu, que loucura. Aí interna o filho no ensino integral, interna o pai e a mãe no asilo. Para quê? Para ter tempo para passear com o cachorro. Percebe?
Mas eu não queria falar disso, é uma outra coisa. Pastor, como assim nós somos dominados pelos animais? Eu não sei se você já parou para raciocinar dessa forma. A maioria das doenças são causadas por seres como bactérias, vírus e micro-organismos. É ou não é verdade? Então, isso são seres, sabe? Como animais, vamos assim dizer, de certa forma, percebe? Então essas coisas minúsculas, invisíveis, acabam com a nossa vida. Então veja como que a gente foi fragilizado ao perder a imagem da glória de Deus. Mas o que é essa imagem da glória de Deus? É essa vida mútua, essa vida voltada um para o outro, que é a vida que Deus vive desde sempre. Entendeu, meu irmão? Então, e é essa imagem que te dá autoridade. Quando você perde a imagem, perde a autoridade. Então nós somos controlados até mesmo pelas plantas. Pastor, pelas plantas? Sim, claro. Exemplo do que acontece com todos os dependentes de plantas, como, por exemplo, maconha, tabaco, cigarro. Ou seja, alguém refém de uma planta. A planta manda nele. A planta governa ele. É ou não é verdade? O cara não consegue parar de fumar. O que ele está fumando? Uma planta. Entendeu? É governado por uma planta. Governado por centímetros de uma coisa. Que ele fica sugando o tempo inteiro. Ele está sujeito a essa coisa pequena, a uma planta. Um ser ali praticamente inanimado. Não é verdade? Ou ainda outras coisas, como a cocaína vem de plantas, heroína, morfina, bebidas alcoólicas também, vem aí da própria cana, Então, é lamentável, a consequência da queda é a escravidão. Mas, pela graça de Deus, a imagem do Senhor está sendo restaurada em nós. Alguém pode dizer amém? Por exemplo, em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Em alguns, essa imagem é algo ainda como que embaçado, é pouco percebida. Mas ainda não se percebe a semelhança de Cristo. Em outros, essa imagem já cresce, já é mais nítida, já é mais forte. E qual que é a diferença desses que têm pouca imagem e desses que têm mais imagem? Os que têm mais imagem da glória de Deus, de Cristo, são aqueles que não vivem para si mesmos, vivem para o outro. Vivem nessa vida que Deus sempre viveu, desde o eterno passado, quando nada ainda tinha sido criado. Entendeu isso? Essa vida numa santa comunidade. É a vida da mutualidade, uns aos outros. Um olhando para o outro, um encorajando o outro, um levantando o outro, um abençoando o outro, servindo o outro, se sacrificando pelo outro. Esse é o estilo de vida de Deus. Essa é a imagem de Deus. Isso vai trazer a glória de Deus. Então, hoje, o homem também não consegue viver em unidade. E comunidade, tudo isso por causa desse individualismo, egoísmo, ou seja, perdeu a imagem de Deus. Só que o Espírito Santo está operando para ter uma igreja na terra que traga a imagem do Deus triuno. Qual que é a imagem do Deus triuno? São muitos vivendo como se fosse um só, em unidade. Essa é a imagem de Deus. É quando 3 vivem como se fosse um só. Amém? Essa é a imagem de Deus. Essa que é a glória de Deus. É o plural sendo um. Então, veja, meus irmãos, o homem, nós somos criados para cumprir o propósito de Deus, vivendo o estilo dessa vida uns aos outros. E eu creio que somente nós podemos viver essa realidade quando nós praticamos a vida da igreja nas células. Porque as células são a expressão prática da vida da igreja. É como eu acabei de falar, meus irmãos. Não é? Qual que era a vida que Deus vivia no passado eterno, antes de Ele criar qualquer coisa? Era uma santa célula celestial. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que célula poderosa. Amém? Entende? Um amando o outro, honrando o outro, abençoando o outro, habitando no outro, se sujeitando ao outro, falando sobre o outro, não sobre si. Jesus, ele disse nos evangelhos. Todas as vezes ele falou, olha, o que eu falo é porque eu ouvi da parte do Pai. O que eu faço é porque eu vi o Pai fazer. Essa foi a vida do Senhor Jesus. Amém? E o Pai, na antiga aliança, estava profetizando a vinda do Filho, a vinda do Messias. E aí o Filho veio, falou do Pai e prometeu o Espírito. Aí quem é cheio do Espírito, fala do Filho e ora ao Pai. Percebe? É cada um voltado para o outro. Essa é a vida de Deus, essa é a imagem de Deus. E somente numa célula nós podemos viver a vida plural em unidade. A vida de ministração uns aos outros. Só que entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, olha para cá. Toda a nossa percepção da célula, da importância de uma vida, sabe, num pequeno grupo, para ser o exercício dessa mutualidade, do propósito eterno. Então, toda a nossa percepção de uma célula muda quando nós compreendemos o que fazemos a partir do entendimento do propósito eterno. Amém? Então, quando você está numa célula, meu irmão, você está exercitando esse estilo de vida que é a vida de Deus.
Por isso que você tem que estar conectado. Você não pode ser uma peça solta aqui entre nós. Amém? Porque esse é o estilo de vida de Deus. É assim que Deus sempre viveu. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você passou a fazer parte da casa de Deus. E é assim que se vive na casa de Deus. Alguém pode dizer amém? Veja, quando nós praticamos apenas uma estratégia de grupos pequenos, o que acontece? Logo a gente se cansa, logo a gente para. Mas quando a gente entende que a gente está edificando algo que vai perdurar pela eternidade, porque essa vai ser a vida, então nós fazemos a vontade de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga amém, por favor. Aleluia. Só que toda verdade espiritual, ela pode ser mostrada sob dois prismas. Fala comigo, aspecto individual e aspecto coletivo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala para ele, aspecto individual e aspecto coletivo. Amém? Nós precisamos dos dois. Só que eu não vou negar para você, tem um que é menor e tem outro que é maior. Mais elevado. Ok? Então vamos lá, veja. No aspecto individual, Cristo está em nós. Cristo está em você, sim ou não? Sim ou não? Sim, amém? Você pode falar, Cristo está em mim, amém? Aleluia. Isso é o aspecto individual, ok? Só que no aspecto coletivo ou corporativo, seria uma outra palavra também, todos nós estamos em Cristo, amém? E pensa comigo, né? Por uma questão até meio óbvia, até lógica, entende? O que você acha que é superior, que é maior, que é mais amplo? O fato de Cristo estar individualmente em cada um de nós? Ou o fato de todos nós, coletivamente, estarmos em Cristo? O que você acha que é maior, mais amplo? Entende? Nós em Cristo. Amém? Esse é o aspecto mais amplo. Esse é o aspecto maior. Então, entenda, o aspecto individual é fundamental. Então, é porque Cristo está em nós que nós nascemos de novo. É porque Cristo está em nós que nós temos comunhão com o Pai. É porque Cristo está em nós, individualmente, que temos todas as bênçãos da nova aliança. Então, Cristo habitando em nós, portanto, é uma verdade que precisa ser ensinada constantemente. Cristo em mim é o aspecto individual, ok? No entanto, essa verdade espiritual possui um outro lado. Nós também, coletivamente, corporativamente, estamos em Cristo, todos ao mesmo tempo. Amém? Isso é o que os estudiosos da palavra chamam de habitação mútua, né? Por um lado, Cristo habita em nós, mas, por outro lado, nós habitamos em Cristo. Percebe? É mais uma daquelas verdades, né, paradoxais, que parece que são contraditórias até. Espera aí, ou Cristo está em mim ou eu estou nele? Não, Ele está em você e nós estamos nele. As duas coisas ao mesmo tempo. Amém? É assim que acontece. Então, Cristo estar em nós é algo individual, mas nós estarmos em Cristo é corporativo, é coletivo. Isso se torna claro quando a gente entende que nós somos membros do corpo de Cristo. E foi para isso que Ele nos criou. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é grande. O corpo de Cristo é enorme. Entende? É grandioso. Somos membros do corpo de Cristo. Esse é o aspecto mais amplo, corporativo, grande, enorme. Amém? Então, esse aspecto individual tem o seu lugar, mas só que é um aspecto menor. É algo que se refere só a você. É importante? Com certeza. Mas qual que você acha que é mais importante? O aspecto individual ou o aspecto corporativo, coletivo? O coletivo. O coletivo. Esse que é o aspecto maior. Então, estar em Cristo significa que você foi incluído nele e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, a verdade é que Cristo está em nós é apenas metade da verdade. Então, lá em João 15:5, coloca aí para mim, por favor. João 15:5. Está escrito: quem permanece em mim, né, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê, meus irmãos? Vamos lá. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? Então você percebe que são dois lados aqui. Por um lado, é você permanecer em Cristo. Mas, por outro lado, é Cristo permanecer em você. Ou seja, você precisa das duas verdades. Você precisa do aspecto individual, Cristo em você, mas você precisa do aspecto coletivo, nós em Cristo. Amém? Agora, na ordem aqui do texto bíblico, observe, por favor, na projeção. Né, Jesus falando, eu sou a videira, vós os ramos. Aqui ele já está falando do aspecto coletivo, ele está enfatizando o coletivo, não é verdade?
Eu sou a videira, vós os ramos, né? Então Jesus é uma videira, uma parreira de muitos ramos. Nós somos os ramos da videira, amém? Então aí você já está entendendo as coisas, né? Porque a gente é videira, escolheu esse nome, né? Está aqui, João 15, é a resposta, ok? Então eu sou a videira, vós os ramos. Ele está falando do aspecto individual ou coletivo? De muitos. Coletivo, ok? Aí ele continua com essa ênfase. Quem permanece em mim, ou seja, muitos permanecendo nele. E eu nele, aí é o aspecto individual, ele dentro de nós. Esse dá muito fruto. Só que na sequência aqui, e observando a ênfase desse verso, eu te pergunto, Jesus está colocando em primeiro lugar, ou de maneira enfática, o aspecto coletivo, nós nele, ou o aspecto individual, ele em nós? O que ele está enfatizando e falando em primeiro lugar aqui? É o individual ou o coletivo? Qual? O coletivo, não é verdade? Veja, meu irmão, é o que o Senhor está colocando em primeiro lugar, o aspecto coletivo. Só que quando acontecem as duas coisas, priorizando o aspecto coletivo, ou seja, fui chamado para viver junto com os meus irmãos, amém? Isso é um elemento básico da fé, eu quero te dizer. Eu estou explicando de maneira talvez complexa, com muitos textos, né? E de uma forma diferente, inusitada, mas, meu irmão, isso é um aspecto básico da fé cristã. Por isso que esse fenômeno maluco, né, dos últimos anos, né, com a coisa meio que nova, vamos assim dizer, os chamados desigrejados, né? Ah, não, Cristo está em mim, né? Eu sou a igreja. Oh, Jesus amado. O pastor Marcos André outro dia me mostrou um vídeo de um stand-up comedy aí, gospel, né? Vocês já viram isso, né? Tem uns crentes aí que faz piada agora, né? É engraçado às vezes, né? E aí, esses programas, né, esses, como é que fala? Shows, né, de stand-up comedy, né? Tem um momento que o cara que está fazendo a apresentação, ele faz pergunta para a plateia. Né? Não sei se você já viu isso na internet, alguma coisa. Eu nunca fui num negócio desse, né? Só vi pela internet mesmo. E aí, esse que é um irmão, inclusive, né? Aí ele perguntou lá para uma das pessoas, né? Ele perguntou, você está em alguma igreja e tal? Aí a pessoa falou, não, eu estou livre desse rótulo. Eu não preciso mais de igreja. Eu sou igreja. Aí, como o cara é piadista, aí ele vai e responde, do jeito que o diabo gosta, gostei. Então, desse jeito. Na frente de todo mundo. Aí o povo fica na gargalhada, né? Porque, meus irmãos, é justamente esse o ponto. Percebe? A ênfase de Deus, do Senhor Jesus, são palavras do Senhor Jesus aqui, é o corporativo, é o coletivo. Por isso, quando o diabo ataca você, é para tirar você da igreja. É para tirar você das células, é para tirar você da conexão com os irmãos. Porque isso vai enfraquecer você, vai impedir o propósito eterno de acontecer e você não vai frutificar. Não vai. Não vai. Por isso, eu te garanto, meu irmão, eu te garanto. Ouça o que eu vou dizer. Deixa eu chamar um teclado aqui já, por favor. Olha para cá. Eu garanto a você. Uma célula que vive vida de família, no caso, né, dos adultos, ou de galera, né, vamos assim dizer, de turma, né, no caso dos jovens, essa célula vai frutificar. Essa célula vai multiplicar. Essa célula vai ter muita gente, entendeu? É só inventar de estar junto. É só inventar de ficar voltado um para o outro, de cuidar um do outro, se importar um com o outro. De não ter essa vida, sabe, individual, independente. O que é isso? Essa história de você inventar de ficar cuidando do outro, se importando com o outro. Né? Tinha uma época que tinha um coach aí, super famoso, que por um acaso, foi até da videira já, oh Jesus, que tinha uma frase famosíssima, né? Terrível, terrível, tadinho. Depois ele parou de falar, eu acho que ele entendeu a besteira que ele estava falando, né? Vai cuidar da sua vida. Ô, meu irmão, o chamado de Cristo Jesus é justamente o inverso. Vai cuidar da vida dos outros também, amém? Não é que você vai deixar de cuidar de si, não. E quando você entende o propósito eterno, você cuida melhor de si para conseguir servir mais tempo os outros. Você está me entendendo? Amém? É na verdade. Né? Igual eu, por exemplo. Né? Eu não sei se eu estou ficando velho demais na minha cabeça, mais velho do que a minha idade física, né? Mas eu, quando, por exemplo, me preocupo de cuidar da minha saúde, alguma coisa assim, irmão, sinceramente, eu já perdi a esperança estética, vamos assim dizer, entendeu? De aparência. Perdi. Não. Minha preocupação é o seguinte: vou fazer atividade física, procurar comer bem, procurar perder peso. Sabe para quê? Para eu fazer de tudo, para eu viver muito e cuidar muito bem da minha esposa, das minhas filhas, dos meus netos, quem sabe até dos bisnetos. Já pensou? Viver bem dessa forma e conseguir pegar os bisnetinhos e jogar para cima e segurar
poder falar igual Caleb, com 80 anos, que disse para Josué, fala, rapaz, ó, estou com 80, mas, rapaz, eu estou com a sensação de 40. Deixa comigo, eu quero aquela montanha. Ó, naquela montanha, Caleb, que você quer morar lá? Aquela para você? Pode pegar, mas lá tem gigantes. Aí Caleb, oxi, deixa comigo, rapaz. Aqui é 80 com vigor de 40. Ô, glória. Alguém pode dizer aleluia aí ou não? Eita, rapaz. Tem uns irmãos aqui que eu não sei não, hein? Às vezes está com 20, com 30, mas com vigor de 70, né? 80. Estou cansado. Não, a cela à noite. Ah, não, cansei. Não, já vem no culto, já é difícil, pastor, irmão. Vigia. Mas vamos lá. Jesus prometeu. Quem permanece em mim é o coletivo primeiro. E eu nele, o individual. Esse dá muito fruto. Por isso nós temos que permanecer no Senhor juntos, se nós queremos produzir muitos frutos. Não tem como vida individual. Se a célula é célula mesmo, é célula celestial, segundo o propósito eterno, vai produzir muito fruto. Amém? É isso que vai acontecer. É quando nós experimentamos essa vida corporativa. Ok? Então, veja, nós somos juntos esse santuário vivo de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, coloca aí para mim, por favor, já estou terminando. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedro está falando de um indivíduo sozinho que se tornou a casa de Deus, ou está falando que é um grupo de indivíduos, várias pedras? A casa de Deus, como qualquer casa, precisa de várias pedras, não é verdade? Até porque Deus é grande, você sabe, né? Deus não é pequeno, amém? Então, meus irmãos, a presença de Cristo individualmente em você é uma bênção. Mas a presença coletiva de Deus entre nós, quando nós decidimos viver essa vida corporativa, do grupo, da célula, uns aos outros, cuidando do outro, deixando de ficar cuidando só da própria vida, mas cuidando da vida dos outros. Amém? Aí a casa de Deus é edificada. Aí a imagem de Deus é restaurada. Aí poder e autoridade volta. E aí, de fato, nós vamos frutificar com Ele. Porque quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Entendeu isso? Olha, às vezes muitos irmãos são preocupados, né, com o treinamento, com a preparação. Deixa eu fazer uma comparação básica para você. Meu irmão, entre uma célula cujo líder é um teólogo, sabe, é um excelente mestre da Escritura Sagrada, consegue responder todas as perguntas, mas tem uma vida independente. Entende? Ouviu a frase lá do coach lá, e esse é o slogan da vida dele. Vou cuidar da minha vida. Os outros que se virem, que cada um cuide de si mesmo e eu cuido de mim. Entende? Entre esse líder de célula desse jeito, que é só um mestre da palavra, mas não tem relacionamento, e um líder de célula que fala tudo errado, mal sabe conversar, vai ler a Bíblia, trava, lê errado. Entendeu? Come com galfo. A colher de plástico. Vai comer a malmitec, né? Só que aí, esse irmão que fala tudo errado, que é simples, que nem é muito, né? Não tem assim grande cultura, mas todo dia ele está preocupado com os irmãos, ele está conectado, ele procura as pessoas. Né, dias atrás, o pastor Marcos André estava falando algo para mim, dias atrás, foi ontem, né? Que a gente foi para Caruaru para o encontro, parece que tem um tempão, né? Ontem não, foi hoje, né? Que a gente chegou lá em casa, era 2 horas da manhã, né? Lá de Caruaru, maravilha. Parece que agora esse é o meu horário. A partir das 2 é a hora que eu estou chegando em casa. Nas últimas noites, meu Deus do céu, o Senhor me ajude. Enfim. Aí, ele falando de um dos líderes que está com ele. Que entendeu isso que eu estou falando. Ele falou para mim, falou, pastor, esse líder é um líder antigo nosso. Ele falou, pastor, esse líder, ele notou que um dos irmãos da nossa rede faltou 2 cultos seguidos. Eu não falei nada para ele. Ele só depois me contou, pastor, fulano de tal tem 2 domingos que ele não vai no culto. Aí o que o irmão fez? Esse irmão da nossa igreja foi lá na casa do irmão que faltou 2 domingos seguidos, para perturbar ele, para cuidar da vida dele. Ao invés dele cuidar da própria vida, ele foi cuidar da vida alheia, da vida dos outros. E foi lá, irmão, por que você não está no culto? Oxi, é o que, rapaz?
Tem 2 domingos que você não vai no culto? Não, irmão, tem alguma coisa de errado. Aí os irmãos tentam fugir, né? Não, tá tudo bem comigo, não tem nada de errado. Tem sim, irmão. Que conversa, rapaz. Quer te ver no culto. Vai fugir do culto, não. Oxi, é o quê, menino? Entendeu? E puxou o irmão de volta. O que acontece? O que vai acontecer com esse líder que anda com o Marcos André? Irmão, é lógico que a célula vai crescer, vai multiplicar. É lógico. É lógico. Porque ele cuida, ele vê, ele se importa. Ele está atento. Amém? Não é uma vida voltada para si, onde ele só recebe a palavra e cuida de si mesmo. Amém, estou abençoado, tudo bem, tudo. Não, ele está preocupado com os outros. É um corpo, é a casa de Deus, é o propósito eterno. Amém? Eu pergunto para você, não precisa me responder, mas pensa comigo, qual foi a última vez que você notou a ausência de alguém, seja no culto, ou seja na célula que você faz parte, e você foi atrás dessa pessoa? E às vezes ia atrás mesmo. Aí você fala, pastor, eu não sou líder. Que autoridade que eu tenho? Você tem autoridade de irmão, de crente, de membro da família. Entendeu? Então, se ele, inclusive, brigar com você, jogar na sua cara, falar, vai cuidar da sua vida. Aí você fala para ele, vai, para de ouvir o coach lá. Deixa eu te explicar. Aí você vai falar para ele. Eu estou cuidando de você. Até porque, não sei se você já parou para pensar, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós somos membros uns dos outros. Você está me entendendo? Quando você cuida da vida do irmão, de certa forma, você está cuidando de si mesmo, porque são membros de um corpo só. É na verdade. São membros da mesma vida, a vida do corpo de Cristo. Os irmãos podem dizer amém mesmo? E lá, em Efésios 2:20, coloca aí no capítulo 2, verso 20. Fique em pé onde você está, por favor. Efésios 2:20. Está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, fala comigo, bem ajustado. Vamos lá, de novo, né, minha gente? Acho que teve irmão que não levantou e não consegue falar sentado, né? Mas se você conseguir falar sentado, pode também. Amém? Então vamos lá, mais uma vez. Diga assim, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém? Aí Paulo continua, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala para ele, nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Percebe? A habitação de Deus depende da edificação coletiva. Você está me entendendo? Amém? Depende. Então, cada um precisa entender a necessidade de permanecer em Cristo. Não apenas de Cristo estar em você. Amém? Então, você pode ser salvo, mas ainda viver como uma pedra isolada. Mas nós não podemos produzir muito fruto se nós não nos conectarmos, se nós não permanecermos nele, sendo corpo, sendo edifício. Amém? Então temos que estar encaixados com os nossos irmãos. Isso é o propósito eterno, na vida uns aos outros. Nós somos edificados quando nós estamos ligados a nossos irmãos. E somos vinculados uns aos outros pela argamácia do Espírito Santo, que é o vínculo do amor. Amém? Último texto que eu quero ler com você, lá em Colossenses 3:12, mas eu queria ler na versão NVT. Tem como aí, Igor? É o Igor que está aí ainda ou não? Na NVT, Colossenses 3, verso 12. Nova versão transformadora, isso. Vamos ler até o verso 14. Acompanhe, por favor. O último texto que eu vou ler com você. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está vendo? Tudo aquilo que é exigido da vida coletiva. Você precisa disso aqui tudo, meu irmão. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas é preciso. Verso 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, porque eu te garanto, você vai ser ofendido no nosso meio. Amém? Toda vez que vem um irmão para a videira empolgado comigo, porque ele acha que eu sou demais e tudo, sabe de nada, tadinho, eu fico numa dó. Aí tem irmão que fala, pastor, eu estou aqui e tal, agora tudo é diferente, eu vi que o senhor é um pastor diferenciado, você é aquilo, ele fica, sabe, me endeusando assim, quase louvando meu nome. Aí eu espero ele terminar de falar, na hora que ele termina, eu vou falar para ele, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você vai decepcionar comigo ainda.
Que isso, pastor? Nunca. Com o senhor, jamais. Eu falei, irmão, eu te garanto. Que isso, pastor? Por que o senhor está falando isso? Eu falei, irmão, não é planejado. É porque eu vou errar com você. Mas essa é a vida da igreja. Porque as pedras da casa de Deus, às vezes tem pontas. Entendeu? Uma pedra pontuda com outra pedra pontuda não vai encaixar. Aí o que tem que fazer? Tem que quebrar a ponta. Tem que lixar. Até ficar tudo encaixadinho. Mas, meu irmão, lixar e quebrar a ponta dói. Entendeu? Está entendendo? E tem hora que vai vir na pancada. Igual no futebol. Quem faz parte do grupo entenda. Olha para cá. Não é negócio de brincadeira, não. Então você tem que perdoar. Olha lá. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Último verso, verso 14. Vamos ler o verso 14 juntos? Amém? Nessa versão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Meu Deus do céu. Eu gostei demais desse verso nessa versão. Amém? Vamos ler junto mais uma vez? Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. E veja, meu irmão, quando nós estamos unidos em perfeita harmonia, nós estamos permanecendo em Cristo. Qual que é a promessa de Cristo quando estamos unidos assim, amor? Vai dar o quê? Muito fruto. Amém? Por isso que o livro de Atos fala muito mais de comunhão do que qualquer coisa. Às vezes a gente é muito preocupado com o evangelismo. O evangelismo é importante. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A comunhão produz muito mais fruto do que o evangelismo, no final das contas. Está me entendendo? Então o negócio é a vida uns aos outros. Amém? Nós vamos cantar uma música uma vez só. Só que antes de cantar a música, eu quero fazer uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Como eu sempre tenho feito. De repente tem alguém entre nós que nunca entregou a vida a Jesus. Ou alguém que estava afastado. Se for o seu caso, eu peço para que você no final me procure aqui na frente, que eu quero orar novamente por você. Amém? Mas para que ninguém se constrange, vamos repetir todos juntos. Diga logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Tu és o meu Salvador. Por causa da cruz, eu não mereço, mas o Senhor me amou, me escolheu, e por isso eu creio nesta obra que me salva gratuitamente, agora e para sempre, de todos os meus pecados. Obrigado, porque o Senhor também me deu uma família, a igreja. Amém? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou estava afastado, no final do culto, me procure, por favor. Mas vamos cantar só uma vez essa música. Amém, meus irmãos? Olha, tem poucos cânticos falando da glória da igreja, do avanço da igreja. Sabe, um louvor à igreja. Amém? Se você ler com cuidado a palavra de Deus, você vai ver o Senhor a todo instante louvando a igreja, exaltando a igreja, porque é a esposa do Cordeiro, conforme está escrito lá em Apocalipse 22. Esse é o final de todas as coisas. É o Senhor olhando para a igreja, amando a igreja, cuidando da igreja. Amém? E a vida da igreja é a vida do propósito eterno. E a promessa é que quem permanece nessa vida, nele, no propósito eterno, é que vai produzir muito fruto. Essa é a maneira de frutificarmos com ele, estando juntos. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida, a sua semana. Amém? E abençoar a revelação dessa palavra no seu coração. Amém? Precisamos uns dos outros. Esse é o caminho do Senhor. Esse é o estilo de vida da casa de Deus, desde sempre. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, guardá-los, livrá-los de todo mal nessa semana, no retorno para suas casas. E que eles sejam surpreendidos pelo teu favor, mas especialmente como consequência dessa vida do propósito eterno, da mutualidade. Livra-nos, ó Deus, do individualismo. Livra-nos, ó Deus, de termos apenas uma parte da bênção do Senhor, que é o Senhor individualmente em cada um de nós. Ó Deus, abra os nossos olhos para essa bênção muito maior, que é todos nós em Cristo Jesus. Todas essas pedras, ó Deus, bem ajustadas, ó Deus, que passa muitas vezes por situações difíceis, desentendimentos, até mesmo discordâncias,
circunstâncias, mas que haja em nós esse amor, que é o vínculo da perfeição. Ó Pai, que haja em nós, ó Deus, o perdão, ó Deus, a tolerância mútua, para que nós possamos prevalecer na vida que o Senhor vive, porque quando nós permanecemos em Ti, e o Senhor permanece em nós, nós temos muito fruto, e nós entendemos, Senhor, nesse tempo da restituição dos frutos, porque nós fomos designados para frutificarmos com o Senhor, todos nós juntos, no Teu propósito eterno, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Diga aleluia, dá um forte aplauso, Senhor Jesus. Fala obrigado, Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, amém. Vai debaixo da graça e da paz. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala: meu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado por ter ficado até o final.